Eu saúdo os filhos e as filhas do Grande Espírito, a corrente Mahá, a corrente cristalina e a corrente magnética. As flechas de luz dessa semana irão para as seguintes pessoas: Miguel Fernandes de Almeida, Luciene Soares, Ayrton Duarte Cunha, Alexandre Freitas, Edilamar Pavan, Ibra Mônaco, Sônia Simão, Leila Vitória e Jimmy Penha. As pessoas, elas cometem suicídio espiritual sem perceberem. Todo tipo de domínio sobre o ser humano, na verdade, é uma morte anunciada, seja o domínio político, seja o domínio espiritual. O que as crenças fazem com o ser humano é um suicídio espiritual lento e progressivo. Se nós tirarmos esse Deus da crença das pessoas, as pessoas vão começar a viver. Esse Deus da crença humana preende o ser humano a dogma, a paradigma, a mandamento. É fácil o raciocínio. Se você pensar que esse Deus que julga, esse Deus que condena, esse Deus que te observa, esse Deus que te dá mandamento, não existe, logo você é livre, meu filho. Você tem liberdade para você fazer da sua existência e da sua vida o que você bem entender. O que você bem entender. Quando você adquire o poder de ter a liberdade sobre si, você logo rompe a barreira do medo. É por causa desse Deus que condena, que te julga, que te põe no inferno ou te leva ao paraíso, que você não vive sua vida na plenitude. É por causa dele que você é levado a fazer escolha. A vida precisa ser vivida intensamente antes que você faça qualquer escolha. Antes de você escolher se sua vida é boa ou ruim, você precisa vivê-la. E dentro dessas crenças, dentro desse pensamento que vocês têm, vocês escolhem primeiro a maneira de viver. Escolhem viver uma vida na prisão, escolhem viver uma vida na miséria, escolhem viver uma vida. Vocês não têm coragem de ser autêntico. Então vocês escolhem um caminho da multidão. Você se torna um hindu, você se torna um cristão, você se torna um protestante, para que alguém te conduza, para que acabe a responsabilidade da sua vida sobre o comando dela. Então, se acontecer algo de errado, você vai dizer: não, mas foi o Alcorão que mandou eu fazer isso, foi os mandamentos, foi o padre, foi o pastor, foi o guru. Aí está a diferença entre os líderes religiosos que compõem a máfia da fé humana e de um grande mestre. Um mestre como eu vou te contaminar. Eu sou um mestre que contamino. Perto de mim, você vai se virilizar. Você vai ser contaminado com a minha liberdade. Perto de mim você vai perceber que você não é diferente de mim e que eu possuo asas e voo. E é perto de mim que você vai perceber que você criou uma gaiola para si. Você criou uma gaiola de medo, medo de não ser feliz, medo de não conseguir vencer na vida, medo de não ser uma boa esposa, medo de não ser um bom profissional, medo de não conseguir durar muito tempo nessa vida. Tudo isso, meu filho, são grades de uma gaiola que a sua mente criou porque você decidiu abrir mão da sua liberdade para seguir alguma crença. Olha que tolice das pessoas. As pessoas se sentem enamoradas uma pela outra, sentem amor uma pela outra, e não admite que o amor é uma coisa que veio naturalmente e que ele pode ir embora naturalmente. Ele é instável, o amor nunca é uma coisa estática, o amor não pode ser estático, ele precisa de espaço, ele precisa de liberdade.
Então, uma vez que a pessoa conheça o amor da outra pessoa e acredita estar amando outra pessoa, ele começa a arrumar as correntes, as amarras para prender um ao outro. E uma delas é o casamento. As pessoas vão, colocam aliança e dão a Deus a sua liberdade. Deixam de ser um ser totalmente amoroso para ser um ser dependente do amor alheio. Mas se esquece que o amor do outro não pode pertencer a você. O amor do outro é dele, o amor teu é próprio. Ninguém pode tomar o amor seu, como você também não pode tomar o amor de ninguém. O amor é como uma fênix. Depois da transformação sua, da entrega sua ao outro, que o amor ressurge, mas ele ressurge com asas e voa. E como a fênix, ele é alado, quente, e aonde ele chega ele é transformador. Não esse amor frio que você sente pelos filhos, pelos seus amigos. Esse amor é falso. Ele não é seu amor. E tudo isso acontece por uma única razão. Desde pequeno você é levado a seguir uma estrada batida que outros já seguiram. Você quer se tornar um bandista, você quer se tornar um seguidor de candomblé, você quer se tornar um espírita, um cristão. Isso é tolice. Isso é tolice. Você não veio para se tornar um cristão, você veio para ser livre. Você veio para determinar suas próprias regras, não para seguir mandamento de ninguém. O Deus cristão, ele precisa morrer para que você comece a viver. Lembre-se do que eu disse. Antes de você decidir qualquer coisa sobre sua vida, você precisa viver essa vida exaustivamente. Somente assim você conhecerá a verdade e poderá dizer se a vida é boa ou ruim. Você não pode adiantar-se no futuro e dizer, minha vida vai ser ruim. Não, sua vida não aconteceu ainda. É isso que as crenças têm feito com vocês. Além de vocês serem cegos, vocês estão sendo guiados por pessoas que colocaram uma venda de cegueira nos seus olhos. E não conseguem enxergar que estão cometendo suicídio de massa. Nesse momento, quantas pessoas, meus filhos, estão com medo de viver porque podem cometer pecado? Estão com medo de viver porque estão almejando o céu e sentindo um medo terrível do inferno que é ilusório, que nem existe. A pessoa deixa de acreditar no outro que é real, no seu semelhante que é real, para acreditar numa figura fictícia chamada diabo, demônio, capeta, de chifre e rabo. Isso é uma tolice sem fim, uma tolice tremenda. As pessoas não deveriam ser assim. As pessoas deveriam viver completamente, plenamente equidistante. Existe uma história hindu de que um grande rei foi visitar um mestre. E esse mestre morava na floresta, e quando esse rei hindu se aproximava da cabana do mestre, ele viu um lenhador e ele disse, bom dia, o senhor é um mestre? Ele disse, não, eu sou um lenhador, um simples lenhador. Ele disse, mas será que o mestre que eu estou procurando lhe é conhecido? E o lenhador disse, talvez. E o rei indagou novamente, falou, se eu for por esse caminho, eu chegarei à cabana do mestre? E o lenhador disse, talvez. Então, como aquele homem era insignificante aos olhos do rei, porque não respondeu sua pergunta e não disse que era um simples lenhador, o imperador caminhou pela trilha e chegou até a cabana do mestre. E ao entrar lá dentro, lá estava o lenhador, vestido com a túnica laranja de mestre. E o imperador disse, você tem um irmão gêmeos? E aquele homem disse, talvez. Ele disse, porque eu acabei de passar por um lenhador ali, que era exatamente igual a você. Você, por acaso, é o lenhador? Ele falou, não, agora eu sou o mestre. Isso é ser total
Isso é estar com plena consciência de quem você é. Não importa. Então, se você estiver cortando uma lenha, você tem que ser por inteiro um lenhador. Você não tem que ficar com a cabeça lembrando que você depois se tornará um mestre. Se você estiver varrendo uma casa, varra a sua casa na totalidade. Faça com que aquilo não seja um sacrifício, mas analise e testemunhe o benefício daquela sua ação naquele momento. Você estará limpando o seu ambiente onde você vive. Se você estiver fazendo uma refeição, se entregue de coração, corpo e alma a isso. Coloque amor nisso, porque naquele momento você está sendo o grande chefe. Estará preparando uma grande ceia para aquilo que você será logo depois quando sentar-se à mesa, um rei e uma rainha. Você merece um banquete. O grande problema das pessoas é decidirem a vida antes de viver aquilo. É fazer as escolhas antes que as coisas aconteçam. Quando você opta pelo caminho de escolher, você está galgado a engano. Às vezes você faz sua escolha baseado em fatos passados, às vezes você faz suas escolhas baseado na opinião dos outros, mas não é a sua opinião, não é a autenticidade sua aquela escolha. E eu vivo falando isso e vocês não aprenderam ainda. Lá fora, meu filho, fora de você, fora da sua alma, fora da segurança do seu interior, você é um estrangeiro. Você é desconhecido para as pessoas. As pessoas vão tentar adivinhar qual é seu caráter, qual é sua personalidade, essa baboseira toda que o ser humano inventou. Mas eles não sabem de verdade quem é você. Quando você vai para fora de você, meu filho, e as crenças te levaram a isso, eles colocaram um Deus no céu, um paraíso distante de você, para que você inconscientemente não abrisse seus olhos e percebesse o caminho que você terá que trilhar sozinho, sem fazer escolha, mas vivendo a cada fato, a cada coisa que acontecer na sua vida, meu filho, seja ela boa ou ruim, não escolha, vivencie. Alguma lição será tirada daquilo, alguma coisa te fará bem. Sabe o que acontece com vocês enquanto vocês ainda continuam tapados por causa de ensinamento, por causa de mandamento? Vocês parecem muito uma árvore, meu filho, que se nega a deixar o broto trazer a folha nova. E se a folha não vier, meu filho, o florescimento será impossível. Vocês querem pular a etapa, vocês não deixam florescer uma nova esperança, vocês não deixam florescer uma nova oportunidade de ser feliz com seu companheiro, sua companheira. Vocês querem colher o fruto antes que as flores venham. Enquanto as flores não vierem, é impossível algum fruto acontecer. Vocês querem pular a etapa da vida. Aí está o engano de vocês. Então vocês negam o florescimento que você poderia ter. Você nega o crescimento que a sua alma está desejando para você. Que você cresça como ser humano, como ser espiritual que tu és. Mas você quer colher fruto, mas você não se permite florescer. Você não permite a florada da alegria na sua vida. Você não permite a florada do contentamento. Você não permite a florada, meu filho, do amor espargindo um cheiro de perfume suave no ar, para que você sinta, meu filho, o aroma da sua vida. Então você jamais vai experimentar o gosto que tem verdadeiramente a sua vida. Você experimenta o gosto alheio. Você quer que o outro te dê prazer, aí é gosto alheio, não é do seu fruto. Você quer que o outro te dê alegria, a alegria alheia é no território onde você é estrangeiro, é fora, lá você é desconhecido, ninguém sabe nada sobre você. Lá fora de você que está todas essas dúvidas, todos esses medos, lá fora de você se encontra a sua pequenez espiritual.
Mas quando você, meu filho, volta para dentro da sua fortaleza, dá um passo profundo e um mergulho intenso rumo às suas profundezas do seu ser, lá dentro você vai encontrar o jardim do Éden. E lá dentro não há nada proibido, não há um fruto proibido para te tentar. Lá dentro tudo é teu. Dentro de você tudo te pertence. Ninguém é dono de nada que esteja no seu interior. E é lá dentro que é teu paraíso. Lá dentro que o Deus vivo habita. Mas vocês sentem medo. E aí vocês preferem ficarem às vezes também com o olho meio entreaberto. Não tem coragem de olhar a realidade da vida, mas também tem medo de fechar os olhos e não ver nada. Então fica no meio termo. Isso é tolice. Mas quando você abre seus olhos, meu filho, tudo se torna visível. E aí você não precisa decidir nada. Está tudo diante de você. Não importa a escolha que você fizer, você fará a escolha correta. Porque você está de olhos abertos. Não tem ninguém te guiando. Não tem ninguém te chamando. É muito parecido com um jejum que você faz. O jejum não significa que você não tem comida para comer. Significa que você consegue suportar a fome. Mesmo tendo alimento, você diz não ao seu organismo. Não vou colocar alimento para dentro. E o alimento pode estar diante dos seus olhos. O alimento não tem força nenhuma para pular para dentro do seu interior, para dentro do seu estômago. Porque quem comanda você é você. O prazer humano é apenas o primeiro passo, é o princípio que te leva à felicidade. Você jamais vai ser feliz se você não der o primeiro passo em direção à felicidade. O primeiro passo rumo à felicidade é você sentir prazer em você. É você sentir prazer com você. É você ter prazer pela sua existência e dizer, eu sou feliz comigo. Eu consigo sentir o meu gosto, o doce gosto da vida que eu levo. Não a vida te leva, é você que tem que levar a vida. O comandante é você, não é a vida. A vida simplesmente é uma frase, uma palavra chamada vida. É um subproduto da sua existência. Tem muitas pessoas que acham que está vivendo a vida, mas não deram o primeiro passo. Não provaram o chocolate. Não provaram o chocolate. O chocolate, quando você pega ele pela primeira vez e põe na sua boca, no primeiro momento ele é amargo. Porque você nunca teve contato com ele, então você não tem como decidir se ele é doce ou amargo. Mas a partir do momento em que você começa a vivenciar e saborear ele, ele vai se tornando doce e doce. E assim é com todas as coisas que vocês têm experiência na vida. Se você não for até a profundidade, meu filho, você deixa pelo caminho muitos prazeres. Mas primeiro o teu prazer. Observa uma mulher fazendo sexo. Você que é homem. Às vezes ela faz por insistência sua, ela fecha os olhos. Sabe por quê? Para não ver o absurdo que ela está cometendo com o próprio corpo de permitir você usá-la. Isso não é prazer. Isso é possuir. Isso é ruim. Quando você e sua mulher fazem do amor o caminho para chegar ao prazer, os corpos verdadeiramente se encontram, acontece os beijos de carícia, acontece o abraço, os arrepios. Aí tudo é possível, porque os dois se permitem. Então um não está preocupado com o outro, mas está preocupado em ser o prazer para si. Porque se ele for o prazer para si, o outro também sentirá do mesmo gozo. As crenças ensinaram que sexo é uma coisa proibida, que sexo é uma coisa feia.
porque eles têm medo de vocês abrirem o olho e perceberem o quão maravilhoso é teu corpo e o quanto prazer ele pode te dar, e que não há pecado nenhum nisso. As crenças te proíbem de você tomar um bom vinho. O padre te proíbe de você beber, mas ele bebe o vinho dele. E é tão miserável que é um cálice nas suas vistas, porque depois é um barril inteiro. As crenças fazem isso. As crenças ditam para você o que você deve e o que você não deve. Eles não podem escolher por você, a vida é sua. Tanto o político como o religioso de doutrinas são nocivos a vocês. Um controla a sua vida no dia a dia, no cotidiano, e te diga regras. O outro quer te controlar espiritualmente. Ambos mentem para você. Um te promete segurança, o outro te promete proteção divina. Nenhum dos dois tem autoridade para isso. Nenhum dos dois tem autoridade para isso. Deixe que seus filhos cresçam sem criarem grades de gaiola. Se você quer ser verdadeiramente livre, meu filho, comece pelo primeiro passo, prazer. Permita o prazer na sua vida. O primeiro passo do prazer te levará ao céu da felicidade. Se você permitir ter uma vida prazerosa, a felicidade fará habitação em você. Uma vez que você permita o prazer na sua vida, é como se você disparasse uma flecha rumo ao infinito. As estrelas vêm até você. Pela primeira vez, você vai se sentir um astro de si próprio, da sua liberdade. Olhe para as pessoas, meus filhos, mas sem essa grandeza desse Deus que julga. Olhe para as pessoas sem essa grandeza desse Deus que às vezes te impõe sacrifício. Você não tem compromisso nenhum com a felicidade de ninguém, a não ser com a sua. Mas lembre-se que você precisa seguir o processo. Brotar, se estruturar, permitir que as folhas venham, que os brotos nasçam. Depois permitir o florescimento, o florescer em você. E o fruto é consequência do processo. Por que é que as pessoas que nascem em família abastada, com pouco tempo põem tudo fora? Porque aquele fruto não é dele, é estranho para ele. Então não tem valor. A grande regra, meu filho, para você que quer ser feliz, é: continue cavando atrás de raízes, que um dia você encontrará um tesouro. Continue cavando atrás das raízes, não desanime da sua vida. Continue procurando, meu filho, continue revirando, meu filho. Continue desejando ardentemente, amorosamente, intensamente coisas boas, que aí há a possibilidade de você encontrar um tesouro perdido, muito maior do que o que você está procurando. Você tem se contentado, meu filho, com muito pouco. Você não quer ter o trabalho de cavar para procurar as raízes profundas. Você quer coisa solta. Você quer pegar pipa no ar. Só que você esquece que as pipas que estão no ar não te pertencem. Alguém arrancou da mão de alguém. Não é teu. E lá fora você é um estrangeiro. Dentro de você tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa você encontra no seu interior. Desde as coisas mais simples às mais grandiosas. Tire esse Deus que limita você e a liberdade virá. Como num passe de mágica. Se aproxime de mim, que sou teu mestre, e eu vou te contagiar. Eu sou muito mais contagioso do que o coronavírus que está aí.
O coronavírus pode te matar, eu posso te despertar. Ele pode te trazer medo, eu te trago a segurança. Ele pode te trazer isolamento e eu quero que você se sinta posicionado no centro do universo. Eu não te isolo, pelo contrário, eu te liberto. Você me ouve, meu filho? Em 40 minutos, 30 minutos, 10 minutos, 1 hora, mas se você vier perto de mim, eu vou voar. E você vai olhar para mim e vai ver que não há diferença nenhuma entre eu, um mestre ascensionado, e você, um ser de luz. E quando você perceber que eu estou voando, você vai perceber que você possui as mesmas asas que eu. Só que você quer voar com as suas gaiolas. Essa gaiola está te impedindo o voo. Saia dessa gaiola enquanto há tempo. Saia. E comece pelo prazer de ter um bom sorriso. Pelo prazer de um belo e carinhoso abraço. Pelo prazer de uma carícia espontânea. Pelo prazer de você pegar um copo d'água e saciar-se plenamente. E a cada coisa que você fizer, não pare até que aquilo te traga satisfação plena. Se você estiver conversando numa roda de amigos, meu filho, converse sobre coisas boas. Se você tiver que assistir alguma coisa nessas mídias viciantes, assista uma coisa boa, meu filho, que não prenda a sua atenção, mas desperte a vontade de você ir conhecer aquele lugar. Essa vontade de conhecer esses lugares que você vê por esse documentário é a tua alma de fênix dizendo para você: nós podemos ir lá, não existe fronteira, foi o homem que criou fronteira, eu posso ir a qualquer lugar, eu sou livre e eu vou. Sabe, é andar despretensiosamente como um rio faz. Ele não está preocupado quanto tempo ele vai levar para chegar ao mar, mas ele sabe que vai chegar. Essas malditas crenças, essa crença sua tem feito você rio de verão. Rio de verão. Você nunca transbordará. Você nunca aceitará mais água no seu leito. Você é uma pessoa fechada, você não aceita nada a mais na sua vida do que aquilo que você acredita ser verdade para você. Você está morrendo, você está se suicidando. Rio de verão é isso. Jamais vai experimentar uma enchente, meu filho. Experimente uma enchente na sua vida, uma enchente de contentamento, uma enchente de prazer. Experimente, vá às últimas consequências e transborde naquilo que você estiver fazendo. Vai haver contentamento. Mas você precisa fazer o caminho, o curso natural. E tudo nessa existência precisa começar pelo primeiro passo: prazer. Sem o prazer, a flor não virá. Sem o prazer, o fruto não vingará. A existência foi tão sábia que colocou ao homem o prazer. Porque eu imagino que se não houvesse prazer, talvez o homem nem filho faria. O homem, quando eu estou dizendo o homem, é o ser, o homem é a mulher. Talvez por isso tenha tantas crianças. Porque talvez inconscientemente é o único momento que alguns de vocês vão experimentar um prazer na vida, fazendo um filho. Pobreza isso. Pobreza. Quando você pode experimentar o prazer, meu filho, em tudo que você fizer. No seu caminhar, no seu falar, no seu olhar, no seu assobiar, no seu dançar, no seu deitar, no seu dormir, no seu levantar, tudo com prazer. Tudo com prazer. Deitar-se na sua cama prazerosamente e ter uma boa noite de sono.
aí os sonhos virão. É tão importante isso que tem pessoas que sonham que estão ricas. E quando elas acordam, elas se deparam com a realidade delas e ficam o dia todo pensando no sonho. Eu sonhei que eu era rico. Não, você não sonhou que você era rico. Você projetou a possibilidade que você tem de se tornar uma pessoa rica. Olha, eu sonhei que eu estava casando, que eu era uma pessoa feliz. Não, você projetou no seu subconsciente aquilo que você veio para fazer e não está fazendo, porque você está preso às amarras que você criou. Lembre-se de uma coisa: ninguém pode prender você, em nada. Todos esses nós que a sua vida te apresenta nesse instante, foi você que deu. Todos esses nós que fazem você tropeçar e não permitem você voar, foram dados por você. Se não foram dados por você, foram permitidos por você. Abandone isso enquanto há tempo, meus filhos. Abandone isso. Você não tem necessidade nenhuma de ficar andando com essa gaiola. Abra mão dessa gaiola. Você não é um papagaio para ficar dentro de uma gaiola repetindo o que os outros fazem. Esses seus líderes espirituais, eles não passam de papagaio. Eles não sabem nada além daquilo que o Alcorão, além daquilo que a Bíblia ensinou a eles. Eles sabem de A ao Z sobre a história de Moisés, sobre a história de Jesus, sobre a história de João Batista, sobre a história de Chico Xavier, sobre a história de Zélio de Moraes. Eles sabem tudo sobre a vida desses mortos, mas não sabem nada sobre o tempo real dele. Ele não sabe nada sobre ele. Ele fez uma escolha antes de viver a vida. Ele escolheu ser pastor. Ele escolheu ser pai de santo. Ele escolheu ser um padre. Ele não viveu a vida. Ele fez uma escolha. E a vida não permite esse erro. Se você fizer qualquer tipo de escolha, se você fizer qualquer tipo de coisa na sua vida e decidir antes de viver aquilo plenamente, você está cometendo suicídio. Não decida nada enquanto você não viver intensamente aquilo. Mas lembre-se de uma coisa: faça isso pleno. Se nesse momento, meu filho, você é um mero profissional na sua área, não seja só um mero, seja excelência, seja pleno naquilo. Se nesse instante você está diante de um prato de alimento se alimentando, meu filho, você nesse momento é o imperador se deliciando com a sua ceia. Não olhe para a quantidade de coisas que você tem no teu prato, não. Olhe para o benefício que aquilo vai te dar. Olhe para o prazer que aquilo vai te proporcionar ao saciar a sua fome. Não importa se é um pastel, não importa se seja uma cereja. É o que você tem para esse momento. Isso é pleno, é belo, isso é prazeroso. De uma vez por todas, abandone essas crenças limitantes que tem te imposto cabresto, que tem te imposto venda nos seus olhos, para que você não veja a verdade. Esse Deus que te ensinaram não existe. Esse Deus que está sendo pregado nos templos nesse momento é um Deus irreal. É um Deus da falácia. O verdadeiro Deus começa no prazer e termina no cume da felicidade. Na montanha mais alta que você puder atingir de consciência. E de vez em quando você irá à profundeza, mas não de um vale perdido, mas do grande vale do seu interior.
Nesse vale não há escuridão, meu filho. Não tenha medo de conhecer a você. Nesse vale há flores, porque você permitiu o florescimento delas. Nesse teu vale, o rio não é um rio de verão. No teu rio, meu filho, as águas caudalosas permitem movimento e você não é um ser parado. Essas mesmas ondas, meu filho, desse rio caudaloso que há no seu interior, transbordará um dia em lágrimas de felicidade, de contentamento e de prazer. E você vai descobrir que não há nenhuma distância entre a nascente do rio e a sua foz. Ele é um só, contínuo. Você tem vivido sua vida por etapa. Isso é errado. Não viva sua vida por etapa. Não fique contando os anos da sua vida. De que te interessa isso? O que te acrescenta isso? Lembre-se do que o mestre está dizendo. Da fonte à foz não há diferença nenhuma, não há separação. É o mesmo rio em movimento. Seja isso do princípio ao fim, movimento, movimento intenso. Não fique parado, não desperdice sua vida dormindo. Viva sua vida intensamente, meu filho, do primeiro dia ao último dia. E você descobrirá que o último dia nunca chegará, porque você sempre terá um prazer a mais para descobrir, um prazer a mais para experienciar, uma alegria, um contentamento. Você não se tornou a árvore seca, sem folha, sem flor e sem fruto. Você é ela por inteiro. Você veio, você veio, trouxe a semente, plantou, cresceu, trouxe os brotos de felicidade, de sonhos, permitiu o florescimento, exalou seu perfume por aí, por onde andou, e depois trouxe o fruto, permitiu o fruto. E do fruto, novas sementes e novas possibilidades. Tire a venda dos seus olhos e enxergue perfeitamente. Não deixe ser guiado por cego. Não deixe ser guiado por papagaios que decoram as coisas. Seja guiado pelo profeta que há dentro de você, que é a sua intuição. Seja guiado porque esse profeta sabe exatamente o caminho do seu coração e ele sabe aonde habita o divino em você. Não abra mão da sua liberdade. E seja feliz nessa existência, em toda a eternidade. A felicidade ela é eterna. Lembre-se, o amor, ele não é uma coisa confiável que dure para sempre. O amor é uma coisa que acontece quando você está pleno. O amor é uma coisa que acontece quando você permite florescer. O amor só acontece onde há flores. O amor só pode acontecer na sutileza das flores. O amor não tem voz, o amor só pode ser sentido no perfume das pessoas que estão amorosamente amando a si mesmo. Aí elas exalam o perfume. O amor não pode nem sequer ser visto, mas ele pode ser sentido através do aroma da alma bondosa, amorosa e caridosa que habita o seu ser. Nunca se esqueça disso. E lembre-se que o prazer é como uma flecha que irá direto no alvo certo, a sua felicidade, o seu contentamento, aqui e agora. É isso que interessa. Creia nisso, porque assim é.